O processo de fermentação utiliza um micro-organismo que produz os enzimas, que produz os catalisadores usados na fermentação. O micro-organismo que produz os enzimas, enzima é com Z, desculpe, na aula passada eu escrevi com S. Catalisador é com S, catalisador é com S, agora enzima é com Z, viu? Desculpe a nossa falha. O micro-organismo com esse nome palavrão complicado, Saccharomyces cerevisiae, que é o chamado fermento. O fermento, que é este micro-organismo, produz o enzima invertase e o enzima zimase. Este micro-organismo, ele é utilizado para fazer a fermentação, que começa na sua etapa A com a hidrólise da sacarose. A sacarose, que veio de um processo de hidrólise de um polissacarídeo, como o amido, que quebrou produzindo disacarídeo, através do enzima do catalisador pitialina, que nós falamos na aula passada. Se o poli produz o disacarídeo produz o monossacarídeo. O monossacarídeo não quebra mais. O polissacarídeo hidrolisa dando disacarídeo. O disacarídeo hidrolisa dando monossacarídeo. Monossacarídeos muito chegados, muito famosos. O monossacarídeo glicose e o monossacarídeo frutose. Observa, 6 com 6 dá o 12. 12 com 12 dá o 22 com 2, 24. O 6 com 6 dá 11 mais 1. Beleza. Então, a sacarose, o disacarídeo, pela ação da invertase, esse catalisador produzido por esse fermento, esse micro-organismo, que se chama de invertase, favorece a quebra do disacarídeo chamado sacarose. Esta reação usa o catalisador invertase, e o nome invertase veio da onde? De um processo curioso. A sacarose, ela é um açúcar que tem a propriedade de produzir a glicose. E o que é a glicose? É o C6H12O6. E o que é a frutose? C6H12O6. Então, eles são isômeros? São isômeros, mas em funções diferentes. A glicose, como você percebe e lembra o assunto de isomeria, é um aldeído. É um aldeído e muitas vezes álcool. Então, a glicose é uma aldoexose. Aldo de aldeído. Hexa porque tem 6. Ose porque não se decompõe pela água. Bem, a glicose é uma aldoexose que tem 1, 2, 3, 4 carbonos quirais. Lembrando que carbono quiral é aquele que tem 4 agrupamentos diferentes. Se o agrupamento de cima é diferente do agrupamento de baixo, e se a ponta esquerda é diferente da ponta direita, o lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, a glicose tem 4 carbonos quirais. Lembrando o assunto, o número de isômeros é 2 elevado a n. Então, se tem 4 carbonos quirais, vai ter um total de 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Muito bem. Sabe o que é a glicose que nós falamos? A glicose que nós falamos é um dos 16. Existem 16 compostos com 6 carbonos, 12 Hs e 1 O, e que sejam aldeídos e poliálcool. A glicose é um dos 16. A glicose é exatamente o isômero destrógeno 52,7. Porque o fato de ter carbono quiral tem a possibilidade daquela onda chamada
luz polarizada, sofreu um desvio para a direita. Se o desvio for de 52,7, cravado, é a glicose. Se o desvio for diferente, for 35,8, é um dos outros 16. É um outro isômero. Bom, mas o mais famoso é a glicose. Bom, o outro isômero, agora, com a função química cetona, observa, isso aqui agora é uma o quê? É uma cetohexose. A frutose é uma ceto. Por que é ceto? Porque é cetona. Hexa. Por que é uma hexa? Porque tem 6 carbonos. E ose. Por que é ose? Porque se o disacarídeo hidrolisou, o monossacarídeo não hidroliza. A glicose e a frutose não quebram pela ação da água. E elas foram produzidas pela quebra, pela hidrólise da sacarose. Outro detalhe em que nós já estudamos e estamos insistindo é que a frutose tem 3 carbonos quirais. Observo que a ponta esquerda é igual à ponta direita, mas do lado esquerdo, além do CH2, tem C-O. Então esse carbono é quiral, porque o lado esquerdo com C-O é diferente do lado direito, e o de cima é diferente de baixo. Aqui também e aqui também. Aqui tem 2 Hs. Carbono quiral tem que ter os 4 ligantes diferentes. Se eu tenho 3 carbonos quirais, quantos isômeros eu vou ter? Eu vou ter 2 elevado a 3, eu vou ter 8 isômeros. Sabe o que é frutose? A frutose é um desses 8 compostos. Será exatamente aquele composto que desvia a luz polarizada para a esquerda exatamente de menos 92,3 graus. Se desviar aquela luz polarizada para o lado esquerdo de 48 graus negativo, não é a frutose. É uma outra isômera dela, que é um dos 8. A frutose, que é a famosinha, ela desvia a luz de 92 graus,3 para a esquerda. Somando o poder rotatório da luz polarizada da frutose e da glicose, essa diferença vai dar negativo. Então, a sacarose, que era destrógira positiva, com 66, passou para levógira. Ora, passar de destrógena para levógena é sofrer uma inversão. Então chama-se esta hidrólise da sacarose de inversão do açúcar. E o enzima que ajudou a fazer essa operação chama-se de invertase. O disacarídeo me deu monossacarídeo, glicose e frutose. Glicose, aldeído, e frutose, cetona. Tanto a glicose quanto a frutose, na fórmula C6H12O6, não fazem mais a hidrólise, que é a quebra pela ação da água com a ajuda de um catalisador. A glicose e a frutose, ambas, possuem uma outra característica. Com a ajuda da zimase, que é um dos enzimas produzidos pelo micro-organismo, que na verdade é o fermento que a gente usa, vai provocar zimase com glicose ou frutose uma produção de álcool e produção de gás. Esta produção de gás é que caracteriza a fermentação, porque o gás é o borbulhar, o gás que sai do processo geral da fermentação. Não esquecer que, além do gás, é produzido álcool. Então, qual é o resultado da fermentação do açúcar? O resultado objetivo da fermentação do açúcar é a produção de álcool. E esse açúcar é encontrado não só na cana-de-açúcar, claro, na cana-de-açúcar, em qualquer
material que apresente sacarose, feito o processo de fermentação, com a ajuda de 2 enzimas ou 2 catalisadores. O catalisador, na verdade, seria como que uma chave que entra perfeitamente naquele cadeado, naquele sistema. Se a chave entra direitinho, abre a porta, abre o cadeado. Esse é o papel da zimase, é fazer com que esse processo acelere. Não esquecendo a necessidade do balanceamento, como sempre. No balanceamento da glicose ou frutose, ao se quebrar, não esqueça essa dica, para você não sofrer. Isso é muito comum nos vestibulares. A reação vai ser 1 do monossacarídeo, dando 2 e 2. Dando 2, os 2 carbonos vezes 2 dá 4, com mais 2 dá 6. Fecha o C. A quantidade de Hs, eu tenho 3, mais 2, 5, mais 1, 6. 6 vezes 2, 12. Fecha a quantidade de H. A quantidade de O, 2 vezes 2, 4, com mais 2, esse O multiplicado por 2, fecha a quantidade de O. Temos então a fermentação da sacarose, a fermentação desse disacarídeo encontrado em diferentes materiais que produz por fermentação álcool e gás carbônico, graças à ajuda da invertase e da zimase. Beleza? Tote ao seu dispor.